Do gênero literário de poesia, essa obra retrata um misto de experiências e emoções da Graça Rabeca, do pseudônimo A Serva, que fora escrito nos últimos 5 anos e retrata vivências e memórias de Manica, Xai-Xai, Inhambane, Maputo, lugares onde a autora peregrinou num processo de sua criação, tanto nos ombros de seus parentes de sangue e uma vasta gama de pessoas que Deus colocou em sua vida para abençoá-la, moldá-la, transformá-la em personagem da sua própria história. Graça é um ser humano de carne, vivenciou várias memórias, emoções, tendo transformado tudo isso em versos, que nós podemos experimentar neste livro. Ela aprendeu, celebrou, refletiu, chorou, brincou e tomou várias decisões que revolucionaram sua vida e seu modo de pensar e agir. Desde contrariedades da vida, por ela experimentadas, aprendeu a desenvolver fé. Vamos encontrar isso na página 13, se comprarmos o livro. Aprendeu a ouvir, está na página 16. Aprendeu a conhecer o seu chamado, página 17. Aprendeu a ser obediente, página 18. Aprendeu a perseverar, página 23, 24. A ignorar e a esperar, a apreciar, até que finalmente encaixou as oportunidades que foram surgindo no seu caminho, incluindo esta oportunidade. Kufuiwa é a realidade de muitos de nós, que por razões exógenas temos que dizer adeus aos nossos progenitores para um acolhimento de outros. É a realidade de muitos de nós que nunca devemos fechar os olhos para a nossa casa, nunca devemos fechar as portas da nossa casa para acolher um familiar necessitado, ou mesmo um conterrâneo ou um desconhecido. Fuia está na veia dos moçambicanos acolhedores. E independente das contrariedades desse processo doloroso, ela reserva razões, honra, lições e alegrias indizíveis para além de crescimento para ambos. De sua experiência e exemplos retirados das Escrituras, a serva recomenda com propriedade a todos para fuiar. Desafia os fuiados a serem mais gratos, a terem em mente uma mente positiva, aproveitando todas as experiências. Em suas próprias palavras, Fuia é uma escola da vida que permite descobrir grandes propósitos da vida. Há coisas que só Deus ensina e faz passar da teoria para a prática, como é o caso de tempestades não serem eternas, que a dor traz a maturidade e que há sempre um final feliz. Que o Fuiwa, a obra que nós estamos lançando hoje, ajude cada um a aprender a abrir a porta da sua casa e do seu coração para quem precisa. Que Fuiwa seja um encorajamento para todos os fuiuados a transformarem cada dor do percurso em pérolas preciosas de obras literárias. Que Fuiwa seja um material de consulta e reforce o arsenal cultural e literário da nossa província. Que surjam contos, romances e outros poemas decorrentes desse livro. Que o servo que existe em cada um de nós se identifique com a serva amor e plantemos o melhor de nós para que possamos ajudar mais pessoas. Usemos contrariedades e percursos para abraçar as oportunidades que nos são dispostas para brilhar a luz que está em nós. Uma salva de palmas para a coragem da Graça de fazer essa obra e trazê-la a nós. A emoção é tanta. Vou passar a ler a biografia da minha querida filha, a escritora Graça Rabeca. A Graça Rodrigues Rabeca, nasceu em 10 de junho de 1989, na cidade de Xai-Xai,
província de Gaza, filha de Cine Fulau e Rodrigues Rabeca, ambos naturais de Manica. Razão pela qual, ainda na infância, regressou com os seus pais para Manica, onde frequentou todo o seu ensino geral, desde a primeira e a 12ª classe. Em 2008, voltou a Xai-Xai, onde morou com seu irmão Lenine, José Kulemanza, a quem considera seu segundo pai. Em 2011, inscreve-se para o ensino superior na Universidade Eduardo Mondlane, no curso de Literatura Moçambicana, tendo terminado seu curso em 2016 e regressado para Xai-Xai no ano seguinte. E em 2018, por uma oportunidade de trabalho, rumou para a cidade de Inhambane, onde mesmo após o término do contrato, decidiu se firmar como residente na cidade da Terra de Boa Gente. Morando atualmente no bairro de Xamane e servindo como missionária numa igreja local, no bairro a que reside. Para além da formação superior em literatura, tem formação igualmente em teologia. Suas ocupações atuais incluem serviço missionário, envolvimento de programas sociais, leituras escritas e fazer muitas amizades, viajar a culinária. É cristã, evangélica e membro da Igreja Assembleia de Deus, Alfa e Ômega. Deixou registrada em seus textos as afeições por Deus e seu povo e o seu temor pelas Escrituras, as quais usa como base da fé e conduta. De gênio, quente e carisma contagiante, é alguém de muitas amizades, o que a torna alguém com facilidade de atrair pessoas. Senhoras e senhores, convosco a mais nova escritora, a Graça Rodrigues Rabeca. Uma salva de palmas para ela. É um privilégio para mim, estar aqui, né, para falar um pouco da minha primogênita, que foi uma viagem sem volta. Realmente, falar de Kufuiwa é falar de cada um de nós. Quero crer eu que de uma forma direta ou indiretamente nós fomos criados ou nós vemos as pessoas sendo criadas. E são essas emoções, foram essas vivências, foi este dia a dia que me inspirou para escrever Kufuiwa, desde a contrariedade da vida até a oportunidade que nós encontramos na vida do Kufuiwa. Foi um motivo imensurável para mim. Então, Kufuiwa torna as pessoas fortes. Kufuiwa faz as pessoas suportarem a dor. Kufuiwa faz a pessoa viver uma vida fingida, porque muitas vezes a pessoa que é criada, ela não vive, ela não fala, ela não faz o que ela quer, mas faz o que os outros querem, ela fala o que os outros querem. Então é uma vida meramente fingida. Mas um ponto muito incrível, um ponto muito bom que nós encontramos no Kufuiwa, a pessoa que é criada, ela tem que ter foco para o novo amanhã. O Kufuiwa tem que ter foco, tem que ser uma pessoa determinada. O Kufuiwa tem que ser uma pessoa com objetivos, de não olhar para a pobreza, não olhar para as frustrações, não olhar para a circunstância ao redor, mas dizer que há um sonho,
há um futuro risonho. Então eu venho para falar que é necessário ser fuiado, porque muitas vezes nos faz forte. Muitos, mas muitos que eu conheço, são 32 anos de pouca experiência, mas muitos que foram criados têm um sucesso de vida. Então, se está aqui alguém nos ouvindo, nem tudo é mau no que fui eu. Não. É necessário olhar para ao redor e perceber que muitas vezes aquele que nos cria, aquele que nos fuia, está a dar o seu melhor para nós. Vamos ser gratos em todo momento. Há um versículo que eu gosto muito que está lá no livro de Romanos, capítulo número 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam o Senhor. Então, quando nós somos criados, estamos sendo dados uma oportunidade. Então, falar de Kufuiwa, para mim, é falar de minha vida, é falar de vida de muitos de nós, falar de vida de moçambicanos. E meramente é uma viagem sem volta. Não se volta quando nós gente fomos criados. As vivências, as memórias, as emoções, as frustrações, as vitórias, as alegrias, elas ficam em nós. Então é necessário que nós apeguemos aquilo que é bom e avancemos. E é um prazer para mim e estou muito grata por isso. E queria que não fosse somente o que fui eu, mas viesse mais obras da Graça Rebeca, viesse mais obras para a cidade de Inhambane, viesse mais obras para a literatura moçambicana no geral. Foi um privilégio para mim ter a literatura como uma ciência e foi muito desafiador para escrever os poemas, porque na medida que eu escrevia, eu fazia crítica, mas em algum momento eu tive que deixar a graça literata para fazer fluir a graça escritora, a graça poetisa. Então, eis convosco, Kufuiwa. Vamos todos desfrutar desta viagem que não há volta. E muito obrigado. Kufuiwa é uma palavra banto para nós do centro e também para aqui no sul. Em muitas das línguas tem o mesmo significado, que é ser criado. Então, a obra e tudo quando estamos a tratar aqui gira em torno desse processo de famílias alargadas que somos, que por limitações têm que dividir a responsabilidade da criação dos seus filhos com pessoas de bom coração. Conforme falou-se até esse momento, muitos de nós podemos ter sido resultado desse processo de boa fé de alguns. Somos convidados pela obra a fazer o mesmo. Mas antes de ouvir a intervenção a seguir, que é do excelentíssimo senhor diretor provincial de Cultura e Turismo, gostaríamos de quebrar um pouco essa sequência de discursos e abrir um momento cultural e termos 2 dedos de som com nossos amigos. E queríamos convidar todos a nos embalarmos nessa viagem, que também é uma viagem sem volta. Com Shima ou arroz, sempre olhe para frente. Sempre ser sábio e decidido como Ruth e Esther, em transformar em intempéries as chuvas seródias, os ciclones em vitórias, vitórias vitoriosas. Talvez acrescentaria retumbantes. Vim de longe para desistir. Pergunta Neemias e Esdras e ao Mano Paulo de Tarsus, Shimon Arroz. Na verdade, tudo anima. Desfrute e avance. Senhoras e senhores, queria, sem mais delongas, convidar o excelentíssimo senhor diretor provincial para tomar deste momento e ter sua intervenção. Muito obrigado.
Senhor Daniel Francisco Chapo, governador da província de Inhambane, Excelência. Não sei como chamar, acho que vou chamar assim. Senhora Rabeca, Graça Rabeca, assim se diz, a nossa autora e a razão da nossa presença nesta sala, hoje e agora. Excelentíssimos senhores membros do Conselho Executivo Provincial e convidados permanentes, senhora Secretária Permanente do Distrito de Inhambane, reconheço os membros da Assembleia Provincial presentes, todos os convidados, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores. Kufuiwa, Kifuiwa. Nas línguas bantu, escrevemos da mesma forma algumas palavras, mas lemos de formas diferentes. Porque as línguas são bantu, comungam elementos. A minha língua bantu é Xope. Em Xope é Kufuiwa, que significa ser criado. Kufuiwa é o título da obra da nossa autora Graça Rabeca. Parabéns, Graça, pelo livro e pelo seu trabalho. Depois das intervenções que me antecederam, ainda não tendo consumido o livro o suficiente para digerir, deu para perceber que do Kufuiwa pode surgir ser fuiuado. Podemos formar este verbo, que é, na verdade, aportuguesar uma palavra bantu e que já está a reclamar espaço no dicionário da língua portuguesa com origem africana, este verbo. Está de parabéns, mais uma vez, mas está de parabéns à província de Inhambane, e a província de Inhambane vem testemunhando lançamentos de obras de escritores desta província ou residentes nesta província, terra da boa gente. Nós, do setor da cultura, estamos abertos a receber mais trabalhos como este e vamos certamente apadrinhar para o lançamento desses trabalhos, seja obras da literatura moçambicana, seja outras obras, produtos de diferentes
outras manifestações culturais que nós temos na nossa província, o objetivo e o desiderato que faz parte das competências do setor é divulgar e ajudar a divulgar. Nós encorajamos este tipo de atos e estamos abertos para mais publicações. Com estas palavras, tenho a elevada honra e o privilégio de convidar Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, governador da província, a usar da palavra para proferir o discurso da ocasião. Excelência, tenha bondade. Diz que gosta de saudar, dizendo a paz do Senhor. Eu, para não ter uma palavra longa a dizer sobre esta forma de saudar, acabei dando nome a um filho. O meu filho mais velho chama-se Shalom, que é para todos os dias, quando eu acordar, dizer a paz do Senhor lá em casa. A minha filha mais nova chama-se Shekinah, significa onde Deus habita. E eu chamo-me Daniel, significa só Deus pode me julgar. Então é só imaginar o stress que o demônio tem quando quer entrar lá em casa. Quando experimenta entrar, ouve, só Deus pode me julgar. Regressa. Quer entrar, ouve, a paz do Senhor. Regressa. Quer entrar, ouve, aqui Deus habita. Regressa. Então é um stress muito grande. És-me, senhora diretora provincial da Cultura e Turismo, senhora diretora provincial da Agricultura e Pescas, senhora diretora da Ordem do nosso Comando Provincial, senhora secretária permanente em representação do senhor administrador da cidade de Inhambane, senhora Graça Rabeca, a nossa escritora desta grande obra com título Kufuiwa, que acho que inspirou-se. Kufuia significa criar, e aquele que criou o mundo às vezes chamam-lhe criador, o que quer dizer que é o maior fuiador de todos. Então está de parabéns. Quero aproveitar esta ocasião para saudar os senhores membros da Assembleia Provincial aqui presentes, senhores membros do Conselho Executivo Provincial, senhores membros do Conselho de Serviço de Representação do Estado, distintos convidados, minhas senhoras, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo aqui presentes. É com enorme satisfação que nos dirigimos aos distintos convidados nesta cerimônia de lançamento do livro da autora Graça Rabeca, com o título Kufuiwa, uma viagem sem volta, que marca o início oficial da sua carreira como escritora. Antes de mais, ouvimos aqui a sua biografia, a trajetória, que foi aqui muito bem lida pela sua mãe e madrinha. Em nome do Conselho Executivo Provincial e em meu nome pessoal, saúdo aos nossos autores emergentes e, em especial, a nossa Graça Rabeca. E endereço o meu agradecimento pelo convite formulado para, em sede desta cerimônia, testemunharmos e dizermos algumas palavras de apreço e encorajamento aos nossos escritores e às nossas escritoras, jovens, principalmente da nossa província de Inhambane. De forma especial, saudar a Graça Rabeca, autora do livro Kufuiwa, pela iniciativa e capacidade que teve
de exprimir e divulgar as práticas culturais do nosso dia a dia através do livro que lançamos hoje. O desejo de escrever é de muitos, incluindo eu que estou aqui, mas apenas alguns têm a coragem e o dom que a Graça Rebeca teve de errar e corrigir várias vezes os seus manuscritos, como ela própria disse, até chegar ao seu produto final, que é este livro. Mas vocês podem me pôr em quarentena durante 1 ano. Não vai sair nem uma poesia sequer. Eu não percebo nada de escrever e não tenho dom para isso. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, só o fato de ter esta iniciativa é um sinal de autonomia, independência e autoafirmação, frente à corrente interminável de referências e práticas culturais da nossa moçambicanidade. A população da terra de Boa Gente, Inhambane, que aqui representamos, sente-se bastante honrada com a sua publicação, que de certeza vai ler. Queremos reafirmar, uma vez mais, que a nossa província de Inhambane, terra de Boa Gente, usufrui de grandes potencialidades de expressão artística e um crescente número de artistas que abraçam a literatura, um veículo importante na transmissão e preservação de ideias, experiências, valores nacionais e universais, pois contribui bastante para o desenvolvimento das sociedades e para o crescimento intelectual do cidadão universal, de África, do nosso país e, em especial, da nossa província de Inhambane, terra de Boa Gente. Caros convidados, o livro é um patrimônio imaterial de referências culturais e também científicas e constitui a matéria-prima e base de consulta para o saber de cada um de nós. Neste sentido, o livro torna-se uma ferramenta essencial de educação e formação do homem novo. É nesta perspectiva que o governo de Moçambique, no âmbito do cumprimento do Plano Quinquenal do Conselho Executivo Provincial e do Governo da República de Moçambique e no Plano Estratégico da Cultura 2012-2022, o Programa 3 reconhece a cultura como um instrumento para promover a participação da sociedade, em especial da juventude, nas atividades socioculturais, desportivas e econômicas, aposta em incentivar apoios no desenvolvimento de todas as formas de literatura para a identificação de novos talentos. O hábito de leitura do livro ajuda a conhecer as palavras. Repito, o hábito de leitura do livro, não do smartphone, do livro. Repito, do livro. Ajuda a conhecer as palavras, para sabermos escrever como deve ser, o uso do idioma e desenvolver nossos argumentos e usar outros recursos linguísticos tão importantes para o desenvolvimento de competências de leitura e redação aceitáveis na comunicação diária e profissional. Minhas senhoras e meus senhores, caros convidados, o Kufuiwa, Uma Viagem Sem Volta, é o título da obra literária da Graça Rebeca, jovem escritora, que literalmente significa ser criado, em algumas línguas banto, principalmente as do sul e centro do nosso país. O motivo que levou à escolha deste título é a verdade da vida de muitos de nós, que de alguma forma, direta ou indiretamente, fomos e somos criados ou vimos alguém sendo criado para se tornar cidadão íntegro. Aliás, no mundo não existe ninguém que não foi criado. Percebemos que foi nesta ótica que a Graça Rebeca traz aqui, em forma de poemas, dramas ou vivências de personagens que são criadas retratando o seu cotidiano. Porém, mais do que isso, observamos as superações em várias áreas neste processo de Kufuiwa, por parte da pessoa criada. Há uma questão de fé no amanhã, cada vez melhor e risonho, que deve ser buscado
e cultivado todos os dias. Por isso, endereçamos os nossos parabéns à autora Graça Rabeca pelo trabalho realizado e a todos aqueles que tornaram possível o parto deste bebê Kufuiwa, desejando muita prosperidade e sucessos na carreira de escrever obras literárias e desafiamos-lhe a contar algumas histórias da população desta vasta e rica província de Inhambane. Minhas senhoras e meus senhores, com estas palavras, em nome do Conselho Executivo Provincial, declaro lançado o livro intitulado Kufuiwa, uma viagem sem volta, que vai enriquecer sobremaneira o nosso acervo bibliográfico na nossa província de Inhambane, terra de boa gente. Para terminar, aproveitamos esta ocasião para apelar e convidar aos nossos escritores da província de Inhambane a seguir o exemplo da Graça Rabeca para produzir e buscar apoios de modo a publicarem vossas obras. Mas repito, escrever não é coisa fácil, é preciso inspiração, é preciso dom, e eu, como já vos disse aqui, já reconheci que não vale a pena experimentar. Por isso, pela atenção dispensada, que me quiseram dispensar, o nosso muito obrigado, Kanimambo Zibongilengo. Parabéns.